Oi, tudo bem? A proposta hoje é cobrar bandido. Então, se você acha que bandido tem que se lascar e tem que ser cobrado mesmo, já curte e se inscreve esse vídeo aqui, que a proposta é muito boa. Então, a proposta é dividida em dois temas, tá? A cobrança de 2 vezes o valor daquilo que o bandido roubar ou o dano que ele causar e 1 vez o valor de interceptação, que é um grande problema e que faz com que aumente muito o crime no Brasil, né? Então já curte aí se você gosta de ver bandido se lascar. Qual que é a proposta aqui? Hoje em dia as penas não são suficientes para inibir nenhum crime, né? Todo mundo sabe que o cara que rouba um celular num dia, às vezes sai da cadeia lá sai da delegacia antes de quem vai fazer o boletim de ocorrência. É muito comum quem vai fazer o boletim de ocorrência esperar horas na delegacia e ver a pessoa que foi presa ali furtando em flagrante saindo antes do que o boletim de ocorrência, né? Então o crime compensa muito, né? A gente vê pessoas que aplicam golpes aí em idosos, mesmo quando são pegos, responde ali um processo de estelionato, esse processo fica anos na justiça e quem sofreu o golpe não tem o valor de volta, né? Então, primeiro eu vou explicar a base, de onde veio essa ideia, e por que ela pode ser aplicada muito facilmente. Né? Falando na cobrança de operadora de celular, quando a operadora ela emite um boleto errôneo, um boleto com valor errado para um cliente, e o cliente paga esse valor, então a conta deveria ser 100, ele pagou 150, e o usuário ali dessa operadora entra na Anatel e essa reclamação é procedente, a operadora ela é condenada na hora a pagar 2 vezes o valor cobrado erroneamente na conta. Isso serve para pessoa física ou jurídica. Toda vez que alguma operadora te cobrar errado, você tem 2 vezes o valor de volta se você efetuou o pagamento, né? Efetivamente chegou a pagar aquele boleto errado. Então pense comigo, por que um bandido, quando rouba um celular, ele não tem que ter o risco de pagar 2 vezes o valor do celular que ele roubou de uma pessoa? Né? Então imagina, o risco dele aumenta, né? Se ele for pego roubando um iPhone, efetivamente, né, é comprovado que foi aquela pessoa que roubou, tem câmera, realmente tem certeza que foi aquela pessoa que roubou, ela teria que ter que pagar, né? E hoje com a apreensão de bens é muito fácil, pagar 2 vezes o valor que roubou dessa pessoa. Então, pense comigo, o bandido rouba um carro, né? Rouba um carro para fazer rolezinho e depois o dono desse carro acha o carro todo batido, né? Roubaram a moto dessa pessoa para fazer rolezinho de Natal, e acha a moto toda depenada, toda zoada. Né? É muito comum isso acontecer e a pessoa ficar respondendo por um crime que nunca dá em nada e quem foi roubado não tem esse dinheiro de volta nunca. Então a ideia aqui é que toda vez que causou algum dano ao bem, ou furtou, roubou alguma coisa, comprovadamente é aquela pessoa, já foi julgado e é aquela pessoa. Efetivamente esse bandido tem que ter uma dívida ativa com aquela pessoa que foi roubada, né, em 2 vezes o valor de que ele causou. Então, vai lá um bandido rouba um comércio no interior. Foi roubado desse comércio lá, uma pequena adega, R$ 2.000, e foi comprovado que foi o fulaninho que roubou esses R$ 2.000. Ó, perfeito, ele vai ter que pagar R$ 4.000 para aquele comércio com apreensão de bens, então se ele tiver um carro no nome já fica o bem bloqueado, se tiver uma casa fica o bem bloqueado, ou essa dívida já entra direto junto no IPTU do bem. Agora, a pessoa não tem nada, já perde o dinheiro que iria de Bolsa Família ou de benefícios que a pessoa tiver no governo, vai ser transferido para aquela pessoa ou comércio que foi roubado, até que a dívida seja quitada. Então a ideia é que mexa no bolso do bandido, para ele pensar, putz, vale a pena eu roubar esse bem aqui, sendo que talvez eu tenha que pagar 2 vezes esse valor? Né? Lógico que isso não vai inibir qualquer bandido, mas imagina bandidos que dão um golpe lá por telefone de aposentados, né? Hoje esse aposentado é roubado e não tem mais esse dinheiro de volta. O crime compensa, né? O cara vai responder lá um processo, às vezes até culpado lá, fica como réu primário ali, ele não é preso nem nada, e não devolve o dinheiro para o aposentado, não devolve o dinheiro para quem roubou. Então, assim, se a pessoa foi culpada, mas não vai ser presa porque é réu primário, ele tem que pagar e 2 vezes pelo transtorno causado aquele que ele roubou. Então a pessoa vai pensar, putz, se eu aplicar um golpe, meu risco hoje é muito maior porque eu posso entrar numa dívida ativa do que eu roubar ou do dano que eu causar.
Então, a primeira parte da proposta é não só devolver o valor do bem ou do valor saqueado, mas devolver duas vezes esse valor entrando no dívida ativa, seja de bens, seja de benefícios do governo, qualquer dinheiro que provenha bloqueio de contas. Isso é mais uma forma de inibir e talvez assuste mais do que a pessoa que sabe que não vai ficar presa lá, porque nossas leis são uma bosta, né? A segunda parte aí do nosso processo, né, nossa proposta, é de para pegar a interceptação. Como que é isso, né? Hoje o interceptador, a pena é muito branda, né? E a parte de interceptação é uma parte importante da cadeia. Então, se a pessoa rouba um celular, ele vai vender para alguma loja, né? Vai vender para alguém compra, né? O interceptador ele é uma parte muito importante na cadeia. Eu mesmo tive um módulo da minha moto roubado, né? O módulo da moto ele é como se fosse o coração da moto, né? Ele que dá a ignição ali. E é muito fácil roubar hoje. Quem tem moto sabe do risco de deixar sua moto na rua, né? Então, alguém compra esse módulo e isso é vendido hoje. Se você entrar no Mercado Livre e colocar modelo de módulo de tal moto, vai achar um monte, né? As pessoas estão vendendo livremente, estão roubando cada vez mais porque é muito fácil de vender na internet. Então, eu acho que toda vez que alguém for pego na parte de interceptação, além de devolver, obviamente, o bem, tem que pagar uma vez aquele valor, né? É muito comum em São Paulo hoje o roubo de farol de carros de alto luxo. Então, se você pesquisar aí, tem gente que vai ali na frente da Porsche, dá um jeito, já consegue arrancar um farol de uma Porsche e vende para algum desmanche. Pô, se o desmanche for pego lá com um bem roubado, para mim, todos os bens que tiverem lá e ele não tiver nota fiscal, além de ser retido, ele vai ter que pagar uma vez o valor daquele bem, né? Ou então, alguém é pego com um carro roubado, né? A pessoa parada pela polícia com um carro roubado e ele fala, não fui eu que roubei, eu só comprei esse carro ali por R$ 500. Tudo bem, amigo, você comprou esse carro sabendo que era fruto de roubo, né? Esse carro não custava R$ 500. Então, além desse carro ser devolvido para quem efetivamente o dono, a gente não consegue comprovar que foi você que roubou, você está falando que é só interceptação, tudo bem. Você vai ter que pagar o valor da FIP para esse dono desse carro. Então, será que compensa você ficar comprando carro aí ou moto roubada só para ficar rodando até ser pego? Sendo que você tem o risco de ter que pagar um carro inteiro no valor do carrão que você está ali andando? Então, se alguém rouba uma motona da BMW lá, entrega para alguém a custo zero, e esse a custo zero, a um baixo custo, e a pessoa bonitão ficar rodando de BMW por aí, saiba que se ele for parado, ele vai ter que pagar a FIP de uma BMW, né, para quem foi roubado. Então, bandido paga duas vezes e interceptador paga uma vez, né, o valor do bem que foi achado. Então, o que, que eu penso assim? Se, novamente, o exemplo do farol da Porsche. Hoje é muito comum as pessoas colocarem AirTag, colocar rastreador para localizar esses bens, porque vale tanto esses faróis, cara. Então, se roubarem o farol de Porsche e tinha lá uma tag e tá num desmanche, cara, o dono do desmanche não tem só que devolver tudo que tá lá e não tem nota. Ele tem que efetivamente pagar o valor daquele bem para todos que forem reconhecidos como bem roubado. Então, chegou lá, tem uma porta de um carro e tiver vacina, né? Vacina é quando fica lá uma numeração de série que ajuda a identificar se aquela peça era do seu carro ou não, né? Então, toda peça identificada, o dono dessa peça vai ter direito ao valor de mercado dessa peça pela interceptação. Então, inibir a interceptação diminui muito o roubo, né? Diminui muito. Se a pessoa vai roubar e não tem para que vender o bem, né? Não tem essa facilidade de se desfazer dele, né? Diminui muito o roubo. Eu vou roubar e vou vender isso para quem? Né? Assim como as vendas de bens na internet tem que ser interceptado. Então, eu volto a dizer, se eu entrar hoje na internet, tem um monte de módulo lá vendendo. Tá, por que a pessoa está vendendo um módulo? Ou ela bateu a moto e deu baixa no Detran, então ela tem que ter uma moto que ela deu baixa, que justifica ela estar vendendo um módulo. Ou ela comprou alguma moto de leilão, que era sucata, e está vendendo um módulo. Porque se você não é uma montadora que está vendendo módulo, como é que você tem uma peça dessa? Só as duas opções que eu dei. Ou você deu baixa no Detran, ou você comprou uma moto sucata e está vendendo a peça. Qualquer outra coisa é interceptação. Essa pessoa tem que ter o bem
tem que ter um módulo retiro dele, não vai saber de quem que é o dono, mas tem que pagar para o governo uma vez o valor do bem interceptado, né? Então, bandido paga 2 vezes e interceptação uma vez. E bandido de todos os níveis, tá? Então eu acho que se um político roubar e for comprovado, ó, esse político efetivamente desviou 5% dessa prefeitura, ele tem que ter uma dívida ativa com essa prefeitura de 10% do que ele roubou, né? É 2 vezes o que ele roubou. Então, se ele roubou, se o desvio dele foi de 5% lá e deu R$ 1 milhão, ele tem que devolver R$ 2 milhões para a prefeitura, né? Então, é inibir o roubo, o estelionato ou qualquer tipo de crime cobrando 2 vezes daquele valor, né? Porque o político ele pode ter um ótimo advogado, não ser preso e ficar anos levando esse valor na justiça. Então, minhas propostas são essas. E aí, o que você achou? Comenta aí para mim embaixo. Achou bom? Compartilha, manda para o seu deputado, manda para o seu vereador. Vamos fazer acontecer. As redes sociais têm que ser um ambiente mais livre para você falar o que quiser, mas sempre tem que ser um ambiente mais inteligente para ter menos golpe e responsabilizar quem cometeu algum crime. Beleza? Obrigado, curte aí e tamo junto. Manda uma proposta para mim, quem sabe a gente não faz um vídeo a respeito. Obrigado.